Olá, bem-vindos. Vamos iniciar aqui um tutorial do Frame Design, um aplicativo de celular muito bom para se trabalhar com estruturas, vigas, pórticos, treliças e muitos outros. Inicialmente, quero informar que o Frame Design é um aplicativo, que custa $2. Então você pode optar tanto por pagar os $2, quanto também, se você não pagar, haverá muitas propagandas. Dessa forma, é aconselhável que se coloque, por exemplo, no modo avião, para que não fiquem aparecendo inúmeras propagandas durante o seu processo. Então vamos abrir o Frame Design. Vou pegar aqui um novo exemplo. Essa é a cara dele. Por exemplo, a gente percebe esses eixos. Estou movendo aqui, olha. Esse eixo, o eixo XY, olhando para a parte inferior do vídeo, dá para ver a divisão da escala. E com 2 dedos, a gente pode ampliar ou diminuir essa resolução. Caso vá trabalhar com vigas, por exemplo, com resolução de 0,5 metro, essa daqui é uma boa alternativa, Percebe-se tanto no eixo X quanto no eixo Y, que a resolução aí, cada quadradinho está com 0,5 metro. Podemos ainda passar isso para uma resolução, por exemplo, de 1 metro. Então esse software, ele é muito prático, muito didático e muito versátil também. Algumas outras características iniciais que a gente precisa verificar vamos clicar nos 3 tracinhos ao lado esquerdo para abrir a configuração. E daí tem aqui a seção, por exemplo, preferências. Na preferência tem cores, geral, unidades, precisão, etc. O que eu recomendo aqui inicialmente é que se entre em cores e na primeira parte tema, entre em tema e defina. Você tem 3 opções, O meu aqui está em inglês, mas é claro, escuro e seguindo o sistema. Essa é a terceira opção que tem. O seguindo o sistema, para a maioria dos celulares, pode ser interessante. No entanto, há celulares onde a pessoa bota o sistema com fundo escuro. E, ao utilizar esse aplicativo, eu achei melhor trabalhar com fundo claro. Então você pode optar pelo fundo escuro, claro, o que seja. Eu, por exemplo, prefiro o fundo claro. Então eu botei aqui o tema Light e vou voltar, que é o que já estava anteriormente. Também, entrando no Design, eu posso aqui, entrar em preferências e verificar o que? De novo, tema escuro. Só para fazer um teste, para as pessoas poderem ver. Então, quando se coloca o tema escuro, fica dessa forma. É questão de gosto. Também se pode entrar em preferência, cores e definir o que? Primeiro eu vou trocar aqui para tema claro, que é o que eu prefiro. E se escolher, por exemplo, cores de linhas das vigas, o fundo. Então, de repente, você quer um fundo personalizado. Fica à vontade para escolher, ok? Muito bem, então estou com o tema Light. Voltando aqui, então, para as nossas configurações. Está aqui. O sistema mudou a escala de medida, Temos aqui, olha, uma divisão bem pequena. Então, esse software, ele tem algumas características muito poderosas, que é a fácil alteração dessa escala. Vamos fazer, então, uma viga. Para fazer uma viga, eu entro no primeiro desenho, que parece um pórticozinho, está escrito aí estrutura. Entrando nesse primeiro desenho, tem aqui as opções barra, rótula inicial e final, rótula no início. Depois deixamos tudo isso para quando formos trabalhar com estruturas rotuladas, treliças, etc. Agora vamos pegar apenas barra.
E devo clicar agora, como foi a instrução que apareceu, no primeiro ponto que eu quero. Vou começar bem pela origem. Aqui não deu muito certo, mas eu posso corrigir. Algumas coisas interessantes é que eu posso dar nome para a viga. Ela já vem com perfil pré-definido, que depois pode ser alterado, mas para as aulas de mecânica geral, aula de estática, isso aqui já funciona muito bem. Para as aulas de resmate pode ser necessário alguma alteração. Informações sobre o material, comprimento da viga. Então, por exemplo, voltando, né? Vou definir o ponto inicial e o ponto final da viga, que eu quero com 4 metros. Né? Acabou que ficou com 5 metros, eu queria com 4 metros. Então foi bom ter acontecido isso, por quê? Eu vou clicar aqui e alterar ele para 4. Digito 4, como pode ver em cima está 4 e clico OK. Então agora ele tem 4 metros. Também aconteceu uma outra coisa, que foi, eu queria na origem e ele ficou um pouco acima da origem, o que não vai alterar em nada o resultado nessa situação. Mas o que eu posso fazer? Clico com o dedo sobre a viga e apenas arrasto. Está aí. Uma outra opção seria clicar com o dedo sobre a viga, daí me aparece aqui os parâmetros para edição. Eu clico no lapisinho, editar, e o que eu defino? Por exemplo, ó, o nó PI. Está aqui a posição, eu poderia dizer onde é o X e o Z dele, no caso o 00, que está bem na origem. E o nó PJ. Clico em cima e digo que o meu Z continua no 0, mas o meu X, que é o comprimento total, 4 metros, terminou ali. E assim eu tenho definida essa viga. O outro ponto que nós vamos ter que definir é os apoios. Então o apoio é o ícone lateral escrito aqui, ó, suportes. Clico nele. Primeiro, vamos fazer viga simples, né, ou viga bem engastada, que com um apoio simples, desculpa, com um apoio fixo, que ele chamou aqui de apoio duplo, e com um apoio móvel, que ele chamou de apoio simples. Então, pegando aqui o apoio fixo, que ele chama de apoio duplo, clico no ponto onde ele estará. Definir o ponto, a localização 00. Depois retorno para esse do suporte, clico nele novamente e pego agora o apoio simples, né, que seria o apoio móvel. E clico no ponto onde está o apoio móvel. Sempre me aparece essa tela, para ter certeza que eu coloquei no local, ou seja, final da viga, a rotação do apoio 90 graus, que ou menos 90 graus, né? Dessa forma, perfeito. Colocado isso, agora o que nós precisamos fazer? Colocar as cargas. Então, nesse terceiro ícone, está aqui, forças, que são as cargas. Daí eu tenho as opções como força, momento, carga distribuída, carga térmica e outras. Nós, para o nível do curso de estática ou mecânica geral, vamos trabalhar com força, momento ou carga distribuída. Nesse caso, eu faço o sistema mais simples, força. Clico então sobre força e ele fala, clicar na viga no ponto que você deseja para colocar essa força. Eu quero colocá-la em 1 metro. Então, clico na viga na posição 1 metro. Às vezes não aparece a força como eu queria, uma força vertical. Então o que eu pego? Repare que tem uma indicação aqui de 180 graus. Eu vou pegar na extremidade da bolinha. Opa, girei errado. Cadê minha força que eu ia colocar aqui, né? Então força. Tá lá a força. Naquela hora eu cliquei, mas não apareceu. Ele já vem por padrão com uma força de 10 kN na localização 1 metro, que é o que eu queria, e com 90 graus. Então eu posso pegar aqui, tamanho da força. Eu não quero botar 10 kN. Eu clico sobre ele para alterar.
vou colocar, por exemplo, uma força de 2 kN na posição metro. Então agora está a força de 2 kN na posição metro. Poderia dar um nome também para essa força, ok? Mas não é o que eu vou fazer agora. Então está lá. Vocês vão notar que ele já aparece alguns diagramas também. Esses diagramas são para a resistência dos materiais. Então seria uma outra aula. Tem um recurso do software que é clicar com os 3 dedos simultaneamente na tela, que ele vai dar um zoom naquele sistema. Bom, num curso de estática e de mecânica geral, nosso objetivo é determinar reações de apoio. Então, como que eu chego nisso? Eu vou então para o quarto ícone, que é o resultados. Clico sobre ele e tem várias opções para ativar. Como, por exemplo, uma que já vem definida, o padrão, é uma deflexão total da viga. No momento não importa para a gente. Então o que eu vou fazer? Vou desativar essa opção. Então vocês viram que mudou lá o sinal. Ele também mostra aqui forças internas. Ele está ativado o momento, mas eu não vou. Nesse momento, olha, desativei tudo. Mas como é que eu posso fazer? Eu quero saber o momento, quero saber a força, axial e reações. Se eu deixar todos ativados, eu vou determinar momento fletor, força cortante e força axial. De novo, isso são os diagramas que interessam para a resistência dos materiais. No caso de um curso de estática e mecânica geral, o que interessa é as reações de apoio. Deixo aqui reações de apoio ativada e todos os demais eu posso deixar desativado, como mostrei. Retornamos, clicando no botão resultados. Agora você percebe, né, pela figura, que eu estou aqui, olha, com uma reação em X, embora a fonte esteja bem pequena, né, reação de 1,5 kN, e do outro lado, reação de 0,5 kN. Também podemos alterar esses resultados. Ou melhor, tamanho da fonte, etc. Isso fica para um outro tutorial. Mas é interessante aqui, uma versatilidade desse software, que se eu clicar sobre a carga, eu tenho duas opções. Uma primeira opção, está 2 kN, eu posso querer aumentar isso. Então eu vou no lápis, editar, e vou aumentar essa força para, por exemplo, 5 kN. Tá? Troquei para 5, clico OK. Também posso alterar a rotação. Eu posso dizer que ela alterar o ângulo aqui, por exemplo, para 53 graus. E dou OK. O que acontece? A força já está alterada e automaticamente também já o que ocorreu? Mudaram os valores das reações de apoio, no apoio fixo e no apoio móvel. Mas eu também posso alterar o ângulo simplesmente clicando sobre a força, a carga concentrada, depois sobre a bolinha que ele está lá na extremidade, indicando 53 graus, e trocar aqui para um outro ângulo, por exemplo, 30 graus. E aí está a força de 5 kN aplicada em 30 graus e as novas reações de apoio. Bom, pessoal, essa aqui foi a aula 1 sobre o assunto. Vamos seguir fazendo outros exemplos.